pagar, autor da vida, bom pastor, o caminho, a verdade, a vida, Cordeiro de Deus, Cristo ungido, Messias. Jesus é o Senhor, justiça nossa, Leão de Judá, maravilhoso, justo juiz, o Deus de Israel, Pai da eternidade, pão da vida, Sol da justiça, todo-poderoso, libertador, braço do Senhor, altíssimo, consumador da fé, autor da salvação, imagem de Deus, brilho dos vales, rosa de Saron, último Adão, apacentador, eterna salvação, porta das ovelhas, Abba, Pai, Rabi. Ele é o pão vivo, luz do mundo, sumo sacerdote, guia, mestre e redentor, o Santo de Deus, Jesus de Nazaré, Cristo, renovo e Salvador, ressurreição e vida, Verbo vivo, palavra da vida, Verbo de Deus, fiel, justo, Deus forte, Emanuel, estrela da alva, estrela da manhã, o grande eu sou, filho de Davi, filho de Deus, filho do homem, profeta, raiz de Davi, raiz de Jessé, videira verdadeira, santo, príncipe da paz, rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos senhores, senhor dos senhores. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Boa noite, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 9 de janeiro de 2021, é uma alegria muito grande poder tê-los aí, ter você, ter a todos vocês comigo nesse momento de devoção, nesse momento de meditação na palavra do Deus vivo. É uma alegria muito grande, porque a gente sabe que os tempos são maus. Nós sabemos que o tempo da volta de Jesus cada dia está mais próximo. E então nós precisamos estar preparados para o grande dia do Senhor, tá bom? E é isso que nós temos feito aqui no canal da Missão Ictus. Missão Ictus, Igreja Cristã. Nós estamos situados na rua Castro Alves, 1442, no centro da cidade, tá certo? Só existe uma Missão Ictus, que é a nossa igreja, tá bom?
Então, os nossos cultos, eles acontecem na igreja todas as terças e quintas-feiras. Às terças-feiras, a partir das 19h30, assim como nas quintas-feiras também. E aos domingos, a partir das 18h30, o culto de celebração ao Senhor, intercessão pela família e Gideão em Conquista. Então você pode nos acompanhar, você pode nos seguir aí nas nossas redes sociais, principalmente aqui pelo YouTube, onde nós postamos diariamente, fazemos os cultos online para abençoar a sua vida, tá certo? E de segunda a sábado, aqui no YouTube, às 19h30 e aos domingos, às 18h30. Eu preciso passar um recado importante, é que a partir do dia 12 de janeiro, próxima terça-feira, de 12 a 17, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nós estaremos realizando a primeira parte da campanha 6 dias de clamor para 6 meses de vitória. Você sabe que o ano passado foi um ano difícil para todas as pessoas, nas mais diversas áreas. E o Senhor tem nos guardado e nos amparado. Tenho certeza que muitos dos pedidos que você colocou diante de Deus, no seu projeto de vida, na sua campanha, muitos deles o Senhor já realizou. E eu tenho certeza que muito mais, e todos, a seu tempo, Deus estará ouvindo e realizando na sua vida. Amém? E também, juntamente com a campanha, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, então a campanha começa na igreja de 12 a 17 e aqui pela internet de 13 a 18, tá ok? Mas nos dias 12, 13 e 14, nós eu convoquei, fiz uma santa convocação, assim, seguindo a orientação do Senhor Jesus, do Senhor Deus, de um jejum de 3 dias. 3 dias, um jejum de 12 horas. Mas não é aquele jejum que a pessoa começa à meia-noite e vai até o meio-dia, ou das 11 às 11, não é esse jejum, ok? O jejum que nós estaremos realizando é um jejum de 12 horas durante o dia. Então você vai acordar, não sei a hora que você acorda, cada pessoa tem um horário. Você vai então ali fazer a sua oração, vai realizar o seu de jejum, né? Aquilo que nós chamamos de café da manhã. E a partir daí, depois que você fizer, você vai fazer a sua oração, vai ler uma porção da palavra do Senhor e abrir o jejum. Você vai abrir o jejum. Essa é a primeira das 3 importantes orações que você vai fazer durante esse dia. É lógico que você pode fazer outras, mas tem 3 orações que são necessárias. A de abertura do jejum, a do horário do almoço, que é o momento que você estará consagrando a refeição, aquela refeição que você não vai fazer para louvar e glorificar o nome do Senhor. Se você costuma tomar um lanche à tarde, você também não vai tomar. Também vai tirar aquele tempinho do lanche ali, você vai orar ao Senhor, ler a Bíblia, falar a sós com Deus. E depois, no momento em que você for entregar o jejum, se você começou às 6 até às 6 da tarde, que é 18 horas, né? Se foi às 7 até às 19, assim sucessivamente, conforme a rotina de cada um. E neste jejum você vai apresentar a sua vida, a sua família, tá certo?
e também a nossa igreja e a nossa cidade, a nossa nação. E você precisa pedir nesse jejum para que o Senhor venha te encher com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, peça isso ao Senhor. Então são 3 dias, 12, 13 e 14, tá ok? E depois, do dia 20 em diante, a partir do dia 20, nós estaremos realizando uma consagração. Uma consagração de 90 dias, onde você estará se abstendo de algum alimento que você gosta muito. Sabe, algo que você gosta muito. Tem pessoas que amam comer um docinho. Lógico que se uma pessoa tiver hipoglicemia, ela não pode ficar, ela necessita de açúcar. Mas algum alimento que você gosta muito. No meu caso, é o cafezinho. Falando nisso, traz um cafezinho que eu ainda não comecei a consagração. Por favor. Então eu vou tomar um cafezinho. Os irmãos sabem que eu gosto muito de café, né? Agora, você vai fazer o seu. Aquilo que você vai entregar ao Senhor. Porque você não pode oferecer ao Senhor sacrifício que não te custe nada. Tem que ser algo que você custe. Que custe a você. Nesse sentido de consagração, algo que você goste de comer ou de beber. Tem gente que não vive sem toma 2 litros de refrigerante por dia. É uma excelente ideia, vai fazer bem, você vai até emagrecer. Tá certo? Então você vai ver aí aquilo que realmente lhe custa a sua vontade, tá bom? Então essas são as 3 principais atividades que nós estaremos realizando a nível espiritual para o fortalecimento da sua vida espiritual, tá bom? Eu também quero falar algo aqui para os irmãos. Nós tivemos uma dificuldade muito grande o ano passado. Ficamos 6 meses com a igreja fechada. Nós até hoje não estamos na normalidade da igreja. A arrecadação da igreja caiu, né? E eu sempre digo aqui, eu necessito da sua ajuda. A igreja não tem como fazer a obra de Deus. Não tem como, irmãos. A gente ora, a gente clama, a gente louva, a gente prega. Mas as ofertas, os dízimos, eles fazem parte do culto. Não se faz a obra sem os dízimos e as ofertas. Porque a igreja precisa do dinheiro para pagar as suas contas. Os irmãos sabem que nós temos uma conduta séria quanto a isso, nós não ficamos explorando ninguém. E eu tomei a iniciativa, senti da parte de Deus, e fiz estas canecas. Tá vendo aqui? Ó. É uma caneca de acrílico, tá bom? Ela é uma caneca bonita, tá certo? E eu fiz, para abençoar a igreja. É uma caneca bonita de acrílico, com o logotipo impresso a laser da igreja. E a gente vai estar... aqui não é mercado não, irmãos. Mas eu preciso, se você puder e se você quiser, nós estamos vendendo essas canecas para ajudar na obra do Senhor. Se você não quiser comprar a caneca, não critica não, tá? Não critica, é só não comprar, tá bom? Eu não vendo nada na igreja. Eu só fiz isso aqui para ajudar a igreja. Porque quando a situação não dá, a responsabilidade é sobre os meus ombros. Tá bom? Então, eu fiz essas canecas aqui. Se você quiser ajudar, por favor, se você quiser comprar 1, 2, 3, dá para alguém de presente, fique à vontade. Custa R$10 cada caneca. É para ajudar a obra. Agora, se você não quer, não critique. Beleza? Não critica não fala mal. Porque isso aqui é para ajudar a obra, para suprir aquilo que faltou. Tá bom? A gente tem 50 canecas dessas. 50 não, que eu já vendi 4. Eu comprei uma, a pastora comprou outra, o Jeremias comprou outra e a Radassa comprou outra. Cada um de nós pagou pela caneca. Tá bom? Então, se você quiser nos ajudar,
Fique à vontade. Acima dos problemas, mesmo que em minha frente tenha um buraco, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a ti. Como fez com José, faça em mim. Glória a Deus. Como fez com José, Senhor, faça também em nós. Aleluia. Nós estamos aqui nesta noite de sábado, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Que a graça, que a paz, a bondade, a misericórdia de Deus sejam abundantes na sua vida. Olha, nós precisamos orar o tempo todo. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, orai sem cessar. Orar sem cessar não é fazer aquela oração repetitiva, fazer uma reza, não é nada disso. É falar com Deus. Deus está ao seu lado o tempo todo. E Ele quer ouvir a sua voz. Orar faz parte do relacionamento com Deus. Tá bom? Eu comecei domingo, você amanhã, você que acompanha aqui pela internet, amanhã a partir das 18h30, você vai receber aí, você vai poder assistir, participar do culto que nós realizamos no domingo. A gente tem que fazer isso, eu não tenho condições, irmãos, a gente não tem estrutura na igreja para fazer o culto ao vivo. Na hora, online. Isso demanda dinheiro e a gente não tem condições, tá certo? Então, o culto da igreja, os cultos que acontecem na igreja, aos domingos, o culto que você vai ver amanhã, é o que nós fizemos domingo passado, tá certo? Então amanhã é a primeira parte desta mensagem. É uma pequena introdução sobre o arrebatamento da igreja, que é o grande próximo evento, uma das maiores intervenções de Deus na história da humanidade. Dentro da visão das dispensações, das 7 dispensações, nós estamos no final, chegando ao final da dispensação da graça. A dispensação da graça, ela tem o início com a descida do Espírito Santo, ali com o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, e quando a salvação é oferecida de graça ao ser humano, o dom imerecido, e a partir daí, então, começa a dispensação da graça. A dispensação da graça, ela precede a dispensação do milênio, não é? Então, nós estamos aqui, vamos começar a estudar sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será a grande intervenção de Deus na história da humanidade. Deus vai intervir. A igreja será arrebatada. A igreja será arrancada
com força desse planeta. Primeiro aqueles que morreram em Cristo, Paulo explica isso aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica. E depois aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Então é necessário você entender isso, para que você não seja pego, para que você não seja pego de surpresa. Para que você não fique adormecido. Tá certo? Então, amanhã, domingo, primeira parte desse estudo, desta série de mensagens sobre o arrebatamento da igreja. Você vai gostar, com certeza, Deus irá falar com você, Deus vai falar com você. E também, na igreja amanhã, é a segunda parte, tá bom? Então, se você for à igreja, você já vai acompanhar lá a segunda parte. Se você for assistir pelo YouTube, é a primeira, tá bom? Eu vim pra te ver e desfrutar da sua presença mais uma vez, da sua presença mais uma vez. Fala, papai, pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Fala, papai, pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Ouvir seus conselhos, ouvir sua doce voz, suas palavras de amor. Ouvir seus conselhos, ouvir sua doce voz, suas palavras de amor. Fala, papai, pode falar, Senhor, pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Fala, papai, pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Ouvir seus conselhos, ouvir sua doce voz, suas palavras de amor. Ouvir seus conselhos, ouvir sua doce voz, suas palavras de amor. Fala, papai, fala, papai, pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Fala, papai, pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Te ouvir. Deus eterno, maravilhoso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos nesse momento em que iremos meditar na Tua santa palavra.
Te peço, meu Senhor, que tu me escondas atrás de ti e que tu fales, ó Senhor, pelos meus lábios, ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, meu Pai, toda carnalidade, toda malignidade, toda incredulidade. Encha-nos com o teu Espírito Santo e derrama sobre nós, ó Pai, a tua Shekinah, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Coisa eu sei, e é bem verdade, é impossível que me talas, é impossível ser decepcionado por ti. De uma coisa eu sei, e é bem verdade. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu convido você, se você estiver aí com a sua Bíblia, você pode abri-la. Se você estiver apenas ouvindo a palavra do Senhor, não tem problema. Às vezes as pessoas gostam de ouvir e anotar. O importante é você ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Nós vamos meditar nesse instante e eu quero convidá-lo, se você for abrir a Bíblia, abrir no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, verso 34. Diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Vou ler novamente. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Nós aqui encontramos o final da narrativa de Lucas, uma referência clara àquilo que Jesus diz no Sermão da Montanha, sobre a solicitude da vida. Não é? Lá no capítulo 6 de Lucas, de Mateus, perdão, onde Jesus, no versículo 33, diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então, com base nesta palavra, nestas palavras ditas pelo Senhor Jesus, eu quero lhe fazer uma pergunta. Onde está o teu coração? Qual é o maior tesouro do seu coração? Onde repousa a alegria do seu coração? É muito forte isso, não é? Porque o Senhor Jesus disse que onde estiver o tesouro do homem, ali também está o coração dele. Tesouro é aquilo que é precioso. Se transportarmos isto para a vida cotidiana, nós vamos ver claramente aqui
não é? Você sabe como os homens se matam por causa de dinheiro, de tesouros aqui neste mundo. Mas, com base nisso, eu quero convidar você a uma reflexão mais profunda. Porque, veja bem, o Senhor Jesus, ele treinou os seus discípulos. Na verdade, o que aconteceu nesse tempo em que Jesus, ali por volta dos 30 anos, inicia o ministério, ele vai até o Jordão para ser batizado por João Batista, por João, aquele que batiza, né? João o Batista. Ele escolhe então homens, 12 homens, que serão treinados e receberão a incumbência de propagar a sua palavra, de estabelecer e dar continuidade à igreja, aquilo que o Senhor Jesus que ele veio para fazer, a sua missão. Então, o Senhor Jesus chama esses homens e, a partir desse momento, ele começa a ensiná-los. Acontece que todo ensinamento, ele não pode apenas ficar no campo da teoria. Todo ensinamento, para ter uma eficácia maior, ele precisa da parte prática. Você já deve ter ouvido aquele provérbio, aquele dito popular que diz que a teoria na prática é outra. Porque uma coisa é conhecer a teoria, a outra é praticar aquilo que se aprendeu. E isso é muito sério. Isso é o que vai diferenciar em todas as áreas da nossa vida uma pessoa da outra. Os mais diversos níveis aí de profissão que existem, você vê a diferenciação de um profissional para o outro naquilo que não apenas ele estudou, a maneira como ele estudou, aquilo que ele aprendeu na academia, na escola, mas também aliado ao conhecimento acadêmico, o conhecimento empírico, o conhecimento da prática diária da sua vida, das atividades que ele exerce. Mas é necessário que aquele que aprende, aquele que recebe a parte teórica, coloque em prática aquilo que aprendeu. Não obstante, toda pessoa que faz aí, estuda, que faz uma faculdade, ou até mesmo um curso técnico, precisa de um tempo de estágio na profissão, naquilo que resolveu estudar para ter, então, a sua profissão e atuar naquele campo. Às vezes as pessoas vão fazer, você veja, enfermeiros vão trabalhar em unidades de emergência, nas unidades de pronto atendimento,
né? Técnicos de enfermagem também, médicos precisam fazer residência, engenheiros vão trabalhar, fazer estágios, aí depende a ramificação, né? A especialização da engenharia, seja ela eletrônica, mecânica, construção civil. Então, é necessário isso. E há algo intrínseco no ensinamento e no treinamento que Jesus dá aos seus discípulos, é que a teoria e a prática, elas caminham lado a lado. E há algo até interessante em relação à teoria e prática, porque depois de algum tempo, quando Jesus envia os 70 discípulos, olha só que não eram só os 12 ali, né? Para orar, para pregar, para evangelizar, expulsar demônios e curar os enfermos. Houve uma situação ali em que eles chegam até Jesus e dizem ao Senhor Jesus: Senhor, nós curamos os enfermos, os demônios nos obedecem e saem. E Jesus diz o quê aos seus discípulos? Não vos alegreis, porque os demônios se vos sujeitam. Alegrai-vos antes, sim, pelo vosso nome estar escrito no livro da vida. Então você percebe aqui claramente que Jesus, ele sempre vai direcionar o ensinamento, a parte teórica e a parte prática. Talvez você já tenha ouvido aquela expressão, aquela definição sobre motivação, que motivação é aquilo que te motiva. Onde é que está a sua motivação? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que alguns profissionais se destacam pela maneira, pela capacidade, pela eficácia com que conduzem a sua profissão em relação a outros? Porque fazem isso com excelência. Não fazem relaxadamente. Você sabe que o profeta Jeremias diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, fraudulentamente, aquele que frauda a palavra do Senhor, aquele que mente, ensina mentiras às pessoas, dizendo estar fazendo a vontade do Pai ou fazendo a obra do Senhor. Então Jesus, ele vem e diz isso aos seus discípulos. E há um evento na palavra do Senhor muito conhecido, que você com certeza conhece, já ouviu, eu já preguei muitas vezes sobre ele, que é aquela reunião, não é? Onde estamos, eu não vou usar esse termo reunião, senão vai remeter à religião e eu não quero isso. Porque eu gosto, quando se fala de religião, culto. Mas aquele momento onde Jesus estava ali juntamente com os seus discípulos conversando. E um outro fator que é claro na didática, na maneira como Jesus treinava os seus discípulos,
era questioná-los para saber o nível de aprendizado, para ver se realmente eles estavam entendendo aquilo que estava acontecendo. Jesus fazia isso. Então nós vemos que o Senhor Jesus, mestre por excelência, o Filho de Deus, não é? E todo mestre por excelência não é corrupto, porque ele não muda aquilo, a matéria que ele está ensinando. E Jesus estava ensinando a palavra de Deus. Aquilo, o Novo Testamento estava acontecendo, a vida de Jesus, que seria descrita pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão narrar os fatos acontecidos, as palavras, os atos, as atitudes, as reações e os milagres que Jesus operou. Amém, Jesus? Então, houve um momento em que reunidos ali estavam os discípulos com o Mestre Jesus. E Jesus havia operado o milagre da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Tá certo? E diz na segunda multiplicação que Jesus alimentou no versículo 30 38 do capítulo 15 de Mateus, 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Aí os irmãos, né, mais cheios de fé dizem que foi ali praticamente 16.000 pessoas, porque calcula uma mulher para cada homem e dois filhos por casal. A Bíblia não diz que tinham ali 4.000 famílias, né? A Bíblia diz que tinham 4.000 homens, mas com certeza tinha ali mais de 10.000 pessoas. Só de ser 4.000, com, diz o texto aqui, 7 pães e uns poucos peixinhos, nesta multiplicação, que está aí no versículo de número 34, já é algo sobrenatural. Sim ou não? E teve algo maior ainda. Sobraram ali, diz o evangelista Mateus, no versículo 37, 7 cestos cheios de pedaços de pão. Então, imagine você qual foi a reação daqueles discípulos e como eles viram e contemplaram este fato, esse grande milagre realizado pelo Senhor Jesus. Já parou para pensar? 7 pães e alguns peixinhos alimentarem mais de 4.000 homens, além de mulheres e crianças? É algo tremendo, sim ou não? E ali estavam os discípulos. Acontece que, após isso, Jesus, então, recebe uma visita, não é? No versículo 1 do capítulo 16 de Mateus.
dos fariseus e dos saduceus para tentarem, provocarem, pedirem o sinal do céu, e a conversa corre aqui. Eu não vou ficar nessa conversa porque eu preciso ir mais à frente. Acontece que os discípulos, eles ficaram um tanto quanto estarrecidos, admirados, abismados. Como, pois, tanta gente foi alimentada com tão pouco? Porque Jesus multiplica. Porque Jesus diz que é dando que se recebe, e que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então o Senhor Jesus dizia que ele ensinava os discípulos nas palavras, pelas palavras, e também pela aplicação prática. Ele colocava em prática aquilo que ele havia ensinado. Por exemplo, quando Jesus está andando sobre as águas, lembra que os discípulos estavam, Jesus mandou com que os discípulos fossem com o barco, e ele ficou para orar, e aí ele aparece, a terceira vigília da noite, Jesus ali aparece andando sobre as águas. E os discípulos naquele momento ficam apavorados, cuidando, achando que era ele, Jesus, um fantasma. Mas o mestre, ele assim diz: não temais, sou eu. E aí, o apóstolo Pedro, então, diz o seguinte: se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas. Agora, você já parou para imaginar essa cena? Jesus em cima das águas, no meio do mar, vento, chuva, o mar agitado, com certeza alguns raios cortavam o céu. Jesus diz o quê? Então vem, pode vir. E aí o apóstolo Pedro, que é tão malhado porque teve um momento ali, ficou com medo, andou sobre as águas. Ele andou. Ele sai do barco. Ele começa a andar. E aí nós vamos entender uma outra palavra do Senhor Jesus. Que ele disse que se nós crermos, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a este monte: arranca-te daqui e lança-te no mar, e assim será feito. Pedro sai do barco. E Pedro então começa a andar sobre as águas. Mas Pedro era um ser humano, como você e como eu. E isso é um grande aprendizado para as nossas vidas, porque nesse momento, Jesus está ensinando sobre o seu poder sobrenatural. Olha só, Pedro ali sai e vai andando. Mas quando ele sente o vento, não é? As águas, a água batendo nele ali, ele começa a afundar.
E Jesus diz a Pedro o seguinte: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pega Pedro pela mão e traz Pedro para cima, para a flor d'água, não é? Maravilhoso, sim ou não? E aí o texto não diz que Jesus trouxe Pedro no colo para o barco. E eu acredito que Jesus não trouxe Pedro no colo. Eu acredito que Pedro voltou de mãos dadas com Jesus, andando sobre as águas. Quando Jesus diz a Pedro assim: olha, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus está dizendo o seguinte, não apenas para Pedro, mas também para você e para mim. Você já viveu e já recebeu bênçãos tremendas de Deus. Por isso, quando vier uma tempestade, quando vier uma luta, uma tribulação, quando o mar se enfurecer, quando o vento combater contra o seu rosto, quando a chuva cair sobre você e te molhar, não tema. Porque o mesmo Senhor que esteve ao seu lado, em outras situações, em outras circunstâncias, ele não mudou. E ele está ali pronto, com a mão estendida, para te salvar, para conceder o milagre que você procura, que você busca. Amém, Jesus? Então, Jesus treinava os discípulos, ensinando, e não apenas a teoria, mas também na prática. Jesus poderia dizer assim: olha, meus queridos discípulos, se vocês tiverem fé, pode sair que vocês vão dar uns passos sobre as águas. Jesus não fez isso. Eu não sei se você já pescou, mas essa hora, 3 horas da manhã aproximadamente, o céu escuro, você dentro de um barco, chuva, vento, raio, meu irmão, dá medo. Eu sei o que é isso. Não dá medo, dá muito medo. Principalmente se o barco em que você se encontra começar a ser açoitado pelas ondas ou pelas marolas, se você estiver no lago, não é? Se você perder o remo, como aconteceu conosco uma vez, perdemos o remo. Ai, meu irmão, que coisa. Perdemos o remo no meio de uma tempestade. Só o sangue do Cordeiro. Está me entendendo? Jesus não disse isso. Ele esperou o momento crucial para nos mostrar que Ele está ao nosso lado. Ele salvou os discípulos. Ele mostrou o seu poder sobrenatural. Amém? Graças a Deus. Outrora, Jesus também
se afasta dos seus discípulos para ficar a sós com o Pai. E isso nós encontramos várias vezes nos evangelhos. Então Jesus nos deixa o exemplo claro quanto a isso, que nós precisamos ter momentos a sós com o Pai. Eu vou dizer uma coisa a você nesse momento. Preste bem atenção. A vida, a nossa vida, nesse tempo, tem sido muito corrida. É muita coisa para fazer. São tantas atividades, tantas, que eu tenho certeza que você diz constantemente ou pensa o seguinte: precisaria mais algumas horas para que eu conseguisse realizar tudo aquilo que tenho que fazer, porque o tempo não dá. Agora preste bem atenção no que eu vou te dizer. Eu aqui falei apenas de um tópico. Tenho mais 3 para falar sobre o seu coração, onde ele está. Mas eu vou me deter nesse hoje. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Dá uma acertadinha na tua agenda. Acerta aí os horários aí. Você vai conseguir um tempo para Deus. Amém? Pode ter certeza que você vai conseguir. Porque muita gente vai ficar na terra no arrebatamento porque não tem tempo para Deus. Tem tempo para tudo, menos para Deus. Menos para Deus. Então dá uma acertadinha na agenda, sabe, irmãos? E arruma um tempinho para Deus. Porque esse tempo para Deus é necessário na nossa vida. Quando eu disse aqui a você sobre essa questão do treinamento, você vê claramente aí o que Jesus fez. Cada situação dessa, relacionado tanto à teoria como à prática, no treinamento de Jesus, exigia tempo. Não é possível que a pessoa não consiga separar um tempo da sua vida para Deus. Isso é um absurdo. É um absurdo. Nós precisamos disso. Porque depois que aconteceu o arrebatamento, meu irmão, aí a salvação é só pela morte. Só quem quiser ficar vivo vai ter que negar Jesus. E aí vai ficar estreito o negócio. Muito estreito. Porque negar a Jesus significa servir ao anticristo. Então, escolha o melhor agora. Ouça a palavra do Senhor. Ouça aquilo que Deus está dizendo para você nesta tarde, noite, nesta manhã. Não sei que horas que você vai ouvir, assistir esse vídeo. De madrugada. Não sei qual será a hora. Ouça aquilo que o Senhor Deus está dizendo a você. Ajusta a tua agenda. Ajusta o teu tempo. Tenha um tempo para Deus. Porque se você não tiver um tempo para Deus,
Deus está longe de você. Você está longe de Deus. Desculpa, corrigi a frase. Porque como é que você vai estar próximo de Deus sem buscá-lo? Sem falar com Ele? Sem ouvir a sua palavra? Amém? Quero orar por você. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, nós oramos nesse instante. Tantas são as situações que envolvem a nossa vida. Tantas são as situações que ocupam o nosso tempo. Nesse momento, eu coloco diante do Senhor a vida de todos os meus irmãos. Infelizmente, Senhor, muitas pessoas só aprendem a necessidade de se dedicar um tempo ao Senhor quando tudo está na mais crítica situação. Muitos até só aprendem isso quando estão no leito de morte. Livra-nos disso, Senhor. Livra os nossos familiares disso. Que aprendamos a reservar, a dedicar parte do precioso tempo de vida que o Senhor nos concede para te louvar, para te exaltar, para falar contigo e para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, não negligencie o tempo de Deus. Pai, tu és tudo para mim. És a fonte. És a fonte da minha inspiração. Em ti me refugio. Tu és socorro na aflição. Oh, meu Deus, Reina em meu coração. Meu Deus e meu Pai, nós oramos nesse momento. Eu apresento a Ti, meu Senhor, a vida de todos os meus irmãos. Que diariamente, Senhor, tem meditado na Tua palavra comigo. Que diariamente, Senhor, tem se colocado diante da Tua presença. Tem priorizado o Senhor em suas vidas. Deus, peço que o Senhor venha renovar as forças, aumentar a fé de cada um. Em nome de Jesus. Peço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar todos os seus familiares. Pessoas pelas quais os teus filhos oram diariamente. Pessoas pelas quais muitas vezes os teus servos choram, sofrem pela situação em que se encontram. Mas nós sabemos que Tu és um Deus amoroso, que Tu és um Deus maravilhoso, bom, benigno. E eu te peço, alcança todos os nossos familiares com a Tua mão forte e poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peço-te, meu Deus, que o Senhor abençoe e alcance aqueles que estão perto e estão longe, que moram em Jaboticabal, em outras cidades, em outros estados e até mesmo em outras nações, ó Senhor. Que o Senhor, meu Pai, alcance cada um deles,
cada um daqueles que são apresentados ao Senhor em oração. Assim como apresento a Ti a vida, Senhor, da irmã Sueli, da dona Neuza, a vida do meu irmão Edson, da minha mãe Benedita, a vida, Senhor, do seu Nelson, da sua esposa, da sua filha, Senhor, a vida do senhor Lucrécio, da dona Esmelinda, do seu Francisco, em nome de Jesus, meu Pai. Olha, Senhor, em nome de Jesus, pela vida da irmã Maura, pela vida da dona Tereza, Senhor, a saúde da tua filha, da Ângela, do Mauro, do Roberto, a Roberta, a Hilda, a Cidinha. Olha pelo Paulo, a Letícia, Senhor, o Leandro, a irmã Vera. Olha pelo senhor Antônio Cândido, pelo senhor Horácio, a dona Rosa. Olha pelo Vitim, pelo nosso irmão Jonas Ribeiro, lá em Barbacena. O irmão Júlio César, a Viviane, a dona Nésia. A irmã Lucília, meu pai. O Davi Miguel, o seu pai Rafael. O Alexandre, a Catiúcia, Senhor. Olha, meu Deus, pela Yasmin, pelo seu filho Arthur. O Leonardo, a Ana, o Carlos, a Caroline. A Bárbara, o Arthur, a Vitória, a Andréia, o Vitor, a Maristela. A irmã Ana, a Sofia. A Ana Lúcia e a Lucimara Ferreira, Pai. A irmã Benedita, a Vilma, Senhor. Olha, meu Deus, pela Sueli. Olha, meu Deus, pela vida, Senhor, do Bruno. Manifesta-te, ó Deus, cada dia mais ao teu filhinho, Senhor. Olha, meu Deus, pela vida do Marlon, da Elizabeth, pela vida do Cleverson, da Janaína, da Neia, do Henrique. Olha, Senhor, pela vida da Mariana, pela vida do Marco Aurélio, do Vitor, do Luciano, da Daniela, a Mariana, a Eduarda. Olha pela vida da Creuza, pela vida do Iago, da Michele, da Elisângela, do Nelson, pela vida da Yolanda, pela vida da Natália, pela vida do Tiago, pela vida da Ana Cláudia, do Wesley, da Isabela, da Fátima, do John, do Eduardo, do Leonardo, do Igor, do João Carlos, da Cristiane, da Júlia, da Renata, do Leonardo, da Priscila, por todos quantos estão sendo apresentados a Ti nesse momento. Toca, meu Deus, no alto da cabeça, a planta dos pés, nas juntas, nas medulas, nas articulações, nas veias e nas artérias, em todas as células do sangue, em todas as células dos órgãos vitais, dos músculos, dos nervos, dos ossos, dos membros. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, arranca as dores, as inflamações, as infecções. Arranca os caroços, os tumores. Cura as células cancerígenas, meu Senhor. Eu te peço nesse momento. Peço-te também, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor, Pai, venha, meu Deus, fechar as feridas do corpo, mas também da alma, as angústias, as amarguras, as tristezas, as decepções, toda a opressão, toda a depressão, todo espírito de morte, de suicídio, síndrome do pânico, espírito de confusão, espírito de miséria, de falência, sejam repreendidos em nome de Jesus. Derrama vida, esperança, alegria, fé no coração de cada um. Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor, ó Deus, abençoe meus irmãos. Que o Senhor venha, Senhor, contemplar cada pedido de oração, cada projeto de vida. A campanha que estaremos iniciando na terça-feira, os jejuns, as consagrações. Peço que o Senhor abençoe, Senhor,
e que o Senhor venha de encontro aos processos de aposentadoria, às causas na justiça, aos currículos, às carteiras de trabalho. Venha de encontro, Senhor, também, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, a todas as pessoas que são apresentadas a Ti nessas fotografias, pessoas que precisam de libertação, de salvação, de cura. Deus, olha por aqueles que pagam aluguel, que seguram nesse momento as chaves de suas casas. Deus, tu tens o poder para transformar essas casas que são alugadas em casas próprias. Apresenta ao Senhor, ó Deus, a vida daqueles, meu Pai, que têm empréstimos, financiamentos, dívidas. Venha de encontro, Senhor, traz a solução e a providência, no nome santo de Jesus. Eu consagro a Ti, Senhor, a vida de todos os dizimistas, de todos os ofertantes. Te peço a Deus que o Senhor repreenda toda ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto, do cortador. Que o Senhor abra as janelas dos céus e prospere o Teu povo em toda boa obra, o fruto das suas mãos, o fruto do seu trabalho, eu declaro abençoado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encha os celeiros, transborda os lagares, multiplica o alimento na despensa, multiplica o salário, ó Pai, de forma abundante e sobrenatural. Abençoa a casa, a empresa, abençoa o negócio, abençoa a aposentadoria dos teus filhos, multiplica de forma sobrenatural, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu coloco diante do Senhor todas as orações, todas as súplicas, todo o clamor que o teu povo faz. Declaro, profetizo a bênção do Senhor. Abra portas de emprego, dá melhores empregos e melhores salários ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então vem e vem. Então vem e vem. Eu gravei você na palma da minha mão. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, neste sábado, e eu quero pedir a você que tem nos acompanhado, nos ajude a obra do Senhor. Eu necessito da sua ajuda para fazer a obra do Senhor, para arcar com as despesas. Aqui, agora, nesse momento, está passando aqui na descrição do vídeo, os dados da igreja para doação, para dízimos, ofertas, Missão Ictus no Brasil, agência 0232, a conta 33578, dígito 6, no Banco Itaú, o CNPJ 07 193 793 1000 contra 51, que também é o Pix. Me ajude, eu já consagrei aqui, a fazer a obra do Senhor. Se você quiser, se for de Jaboticabal e quiser que seja feita a coleta, ou quiser trazer para ser consagrado, fique à vontade, mas me ajude nessa tarefa. Deus irá te abençoar, irá te recompensar poderosamente em nome de Jesus, tá bom? Lembrando que amanhã tem culto a partir das 18h30, tanto na internet como na igreja. E na terça-feira nós começamos a campanha de 6 dias de clamor para 6 meses de vitória. E se você tiver interesse em adquirir essa linda caneca, deixa eu ver se eu consigo aqui focalizar melhor. Está aqui Missão Ictus, Igreja Cristã, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, que é o tema, que é o significado de Ictus, tá bom? Da nossa igreja.
Me ajude aí. É para abençoar a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós oramos nesse momento. E eu consagro a Ti, Senhor, os dízimos, as ofertas, ó Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nesse momento, eu te agradeço pela Tua santa presença, te agradeço por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo que nos consola, ampara e guarda cada momento das nossas vidas. Eu te agradeço pela Tua santa palavra, te agradeço, a Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos. Peço-te, meu Pai, que o Senhor nos dê uma noite de paz, um sono reparador, o descanso dos justos, uma vida abençoada, uma vida de vitórias, uma vida de conquistas, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Fique na graça, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.